As areias do tempo guardam muitos segredos, sussurros de eras esquecidas e seres perdidos para a história. Esses ecos do passado nos convidam a explorar mais profundamente. Entre esses sussurros, a história dos Nefilins se destaca. Uma narrativa que atravessa milênios, uma história tão antiga quanto o tempo, envolta em mistério e controvérsia. Esses pergaminhos antigos, cobertos de poeira e segredos, nos oferecem vislumbres de um passado distante. Essas figuras enigmáticas, mencionadas na Bíblia e em outros textos antigos, têm cativado a imaginação de estudiosos e entusiastas por séculos. Sob a luz trêmula das velas, esses estudiosos buscam desvendar a verdade. Quem eram esses seres de tamanho e poder imensos? Suas pegadas gigantescas ainda ecoam nas paisagens antigas. De onde eles vieram e qual foi seu impacto no mundo antigo? Mapas antigos sugerem suas origens misteriosas e suas jornadas épicas. A principal fonte de informação sobre os Nefilins é a Bíblia, especificamente o livro de Gênesis. As palavras escritas em caligrafia antiga nos transportam para um tempo de lendas. Gênesis, capítulo 6, versículo 4, os descreve como os descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens, aparecendo na terra antes do grande dilúvio. Essas reconstituições dramáticas nos ajudam a imaginar suas vidas. Esses versículos pintam um quadro de uma época em que o mundo era um lugar muito diferente, povoado por seres muito diferentes de nós. Civilizações antigas floresciam com uma diversidade de seres. As implicações desses versículos são impressionantes, insinuando uma interação entre o divino e o humano, resultando em uma raça de seres híbridos. Obras de arte antigas capturam esses encontros místicos. Os Nefilins são descritos como homens poderosos e homens de renome, sugerindo que eles possuíam força e influência extraordinárias. Suas auras brilhantes simbolizam seu poder. Sua presença na Terra, de acordo com a narrativa bíblica, levou a um período de grande maldade e corrupção, culminando na decisão de Deus de limpar o mundo com um dilúvio. A destruição foi imensa e devastadora. A história dos Nefilins é mais do que apenas uma história de gigantes. É uma narrativa complexa e multifacetada. É uma história sobre a natureza da humanidade, o papel do divino e as consequências da transgressão. Atividades proibidas e tabus foram parte de suas vidas. É uma história que continua a fascinar e intrigar-nos hoje, enquanto buscamos entender os mistérios do nosso passado. Arqueólogos, com suas descobertas, continuam a lançar luz sobre esses enigmas antigos. A Bíblia oferece vislumbres tentadores sobre a vida e os feitos dos Nefilins, uma raça de gigantes mencionada em várias passagens. Eles são descritos como homens poderosos que existiram antigamente, homens de renome, cujas histórias ecoam através dos tempos. Essa descrição sugere que eles não eram meramente grandes em estatura, mas também possuíam habilidades e realizações extraordinárias que os diferenciavam dos demais. Eles eram temidos e respeitados pelas pessoas da época. Seus feitos passados de geração em geração em lendas e mitos, perpetuando sua memória. Números, capítulo 13, versículo 33, relata a experiência dos espias israelitas enviados a Canaã, que relataram ter encontrado descendentes dos Nefilins, seres de tamanho e força impressionantes. E vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, disseram os espias. Este encontro encheu os israelitas de terror, destacando o tamanho e a força inspiradores atribuídos aos Nefilins, que pareciam invencíveis. O relato bíblico sugere que os Nefilins não eram um grupo homogêneo, mas sim uma raça com variações de tamanho e habilidade, cada um com suas próprias características únicas. Alguns, como Golias, o gigante filisteu morto por Davi,
são descritos como indivíduos de extraordinária altura e força, capazes de feitos incríveis. Outros são retratados como tribos ou clãs inteiros, como os Anaquins, que habitavam as regiões montanhosas de Canaã, formando comunidades inteiras de gigantes. A presença desses gigantes na Terra Prometida representou um desafio significativo para os israelitas, representando um obstáculo tanto físico quanto psicológico, que testou sua fé e coragem. Os israelitas, inicialmente intimidados pelo tamanho e poder de seus inimigos, acabaram superando seu medo e reivindicaram a terra como sua, demonstrando grande determinação e fé em sua missão divina. O aspecto mais enigmático da história dos Nefilins é a identidade de seus pais, os filhos de Deus e as filhas dos homens. A frase "filhos de Deus" aparece em outras partes do Antigo Testamento, geralmente referindo-se a seres angelicais. Essa interpretação levou alguns estudiosos a concluir que os Nefilins foram o resultado de uma união proibida entre anjos e humanos. Gênesis, capítulo 6, versículo 2, afirma que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Este versículo sugere um ato deliberado de mistura entre esses dois grupos distintos, resultando no nascimento dos Nefilins. Essa interpretação, no entanto, não é isenta de desafios. Alguns estudiosos argumentam que o termo "filhos de Deus" poderia se referir a uma linhagem de homens justos que se casaram com os ímpios, levando à corrupção descrita em Gênesis. Essa visão tenta explicar o fenômeno Nefilim sem recorrer a interpretações sobrenaturais. O debate sobre a identidade dos filhos de Deus está no cerne do mistério Nefilim. Isso levanta questões profundas sobre a natureza do reino espiritual, os limites da experiência humana e as consequências potenciais de transgredir as fronteiras divinas. O livro de Enoque, um texto judaico não canônico, oferece uma visão fascinante e detalhada dos filhos de Deus e seu envolvimento com a humanidade. Este texto antigo, que não foi incluído na Bíblia tradicional, revela histórias e personagens que ampliam nossa compreensão das Escrituras. Enoque identifica esses seres como sentinelas, um grupo de anjos encarregados de observar e guardar a humanidade. Estes anjos, também conhecidos como vigilantes, tinham a responsabilidade de proteger e guiar os humanos, mantendo a ordem divina. No entanto, a narrativa toma um rumo sombrio quando os sentinelas, liderados por seu líder Samiasa, apaixonaram-se pelas mulheres humanas e as desejaram. Este desejo proibido marcou o início de uma série de eventos catastróficos. Os sentinelas, liderados por Samiasa, não conseguiram resistir à tentação e decidiram descer à terra. De acordo com Enoque, 200 desses sentinelas desceram à terra no Monte Hermon, onde fizeram um juramento solene de tomar esposas entre as filhas dos homens. Seu líder, Samiasa, expressa seu desejo e, juntos, eles concordam em seguir esse caminho arriscado. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas belas e formosas. E os anjos, os filhos do céu, viram-nas e desejaram-nas, e disseram uns aos outros: Vinde, escolhamos para nós esposas dentre as filhas dos homens e geremos filhos. A transgressão dos sentinelas, de acordo com Enoque, foi além da mera luxúria. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, incluindo guerra, metalurgia e cosméticos, corrompendo a ordem natural e acelerando o declínio da civilização humana. Seus descendentes, os Nefilins, são retratados como gigantes que aterrorizaram a terra, consumindo todos os recursos e se envolvendo em violência e opressão. O livro de Enoque fornece uma narrativa mais elaborada e sinistra das origens dos Nefilins, colocando-os como produtos da rebelião angelical e do conhecimento proibido. Estes gigantes, nascidos da união entre anjos e humanos, são descritos como seres de imensa força e crueldade,
que trouxeram grande sofrimento à Terra. Embora não seja considerado canônico pela maioria das denominações cristãs, o relato de Enoque impactou significativamente a compreensão popular dos Nefilins e seu papel na história bíblica. Sua narrativa oferece uma perspectiva única e intrigante sobre os eventos antigos, desafiando as interpretações tradicionais e enriquecendo o nosso entendimento da história bíblica.